pedindo o ID da reunião no grupo do IBDFAN. Ué, mas alguém sabe? Eu passei lá, eu vou já mandar para você, então, aqui. Bom, abrimos a nossa conversa de hoje, então. Os amigos e amigas já estão entrando. Muito bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande começar essa nova fase do ciclo de debates em direito de família e pandemia, que hoje é o nosso último encontro do ciclo, o nosso 5º encontro, e hoje teremos as falas que aguardamos muito do professor Rodrigo Toscano e também do professor Fernando Lucaschi. Eles vão tratar com a gente aspectos teóricos e também práticos dos testamentos. E antes de começarmos, eu quero pedir a Marília, a nossa querida coordenadora da ESA, que dê as boas-vindas à ESA, que é sempre uma grande parceira e foi parceira ao longo de todo o nosso ciclo. Muito obrigado, Marília, por estar conosco. Muito obrigado por nos ajudar nesses encontros todos. Com você, Olá, Marília. bom dia. Bom dia a todos e todas. Quero, em nome da nossa Escola Superior de Advocacia, desejar um excelente evento nessa manhã de hoje, uma manhã que para os que estão em Curitiba, para os que estão em Cascavel, é uma manhã extremamente gelada, mas pelo que temos notícia, né, para quem está em João Pessoa, por exemplo, né, é uma manhã, assim, bastante acalorada. E é com muita alegria e satisfação que nós chegamos hoje ao nosso último encontro do ciclo de debates sobre direito de família e pandemia. Então, com isso, nós precisamos fazer um agradecimento mais do que especial ao professor Alexandre Barbosa da Silva, realmente alguém que sempre busca parcerias aqui com a nossa ESA, e parcerias assim que a ESA se engrandece, se sente honrada, sempre eventos com temas extremamente instigantes, relevantíssimos, e palestrantes e mediadores de extremo renome. E hoje, nosso encontro, então, ele será sobre o tema Sucessão Testamentária e Covid, Teoria e Prática. Sem dúvida, né, neste momento pandêmico, não poderíamos pensar, né, professor Alexandre, num tema mais pertinente, um tema que está na pauta do dia, um tema, inclusive, que tem despertado inúmeras dúvidas para todos os operadores do direito, né, nós temos recebido advogados que não sabem ao certo como, enfim, levar a efeito aí demandas dos seus clientes nessas áreas, e por conta disso, eu quero também parabenizar aqui, né, a coordenação do evento, novamente aqui a todo o IBDFAN Núcleo Cascavel, porque nós temos hoje uma composição muito interessante aqui. Né? Realmente nós temos aqui, faço aqui o anúncio então, como palestrantes, o professor Rodrigo Toscano de Brito, um civilista de escola, bastante conhecido, né? Alguém que realmente tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da nossa matéria no nosso país. Temos aqui também o Dr. Fernando César Veloso Lucaschi. Estamos muito contentes com a sua presença, porque é um tabelião que também tanto tem contribuído e que hoje poderá nos trazer aí questões realmente atualíssimas de como toda essa matéria, todas essas dúvidas da advocacia paranaense, todas essas dúvidas, né, de todos os doutrinadores aqui, como isso tem se projetado no dia a dia, no balcão do cartório, né, quais são aí as novas normativas das corregedorias. E temos aqui como mediadores o professor Celso Souza Guerra Júnior e a professora Eveline Schmidt. Ambos compõem a diretoria do IBDFAN Cascavel, né, e são também docentes de muito destaque e que também nos honram aqui com a sua presença. Então, cumprimentando novamente todos aqui, os nossos palestrantes e mediadores e coordenador do evento, eu faço novamente esse agradecimento aqui pela nossa ESA e passo então de imediato a palavra para a professora Eveline, para que então faça a leitura do currículo, para que faça então a apresentação do nosso primeiro palestrante, professor Rodrigo Toscano de Brito. Muito obrigada. Bom dia a todos, é uma alegria enorme para mim estar aqui. Obrigada, professora Marília, pelas considerações, pelos elogios.
E eu acho que é um tema muito importante esse que a gente vai tratar hoje. Além de todas essas questões que estão acontecendo no momento atual, a sucessão testamentária também é um tema que causa alguma repulsa, às vezes, nos brasileiros por conta da questão, talvez, da pacta corvina, de não contratar com herança de pessoa viva. Inclusive, recentemente eu li um artigo do nosso presidente, professor Rodrigo da Cunha Pereira, em que ele mencionava que apenas 8% dos brasileiros fazem testamento. É um número pequeno, obviamente que a gente precisa considerar algumas coisas, como, por exemplo, a desigualdade social. Tem algumas pessoas que realmente não têm o que deixar, né, em testamento, mas mesmo assim é um assunto que merece que a gente debata e acredite que nada que a gente está vivendo para começar a colocar esse assunto em pauta mais ainda. Então, agora eu vou fazer a leitura do currículo do professor Rodrigo e passar a palavra para ele, para nos prestigiar nessa manhã. O professor Rodrigo Toscano de Brito é doutor e mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, é professor de Direito Civil da UFPB e do Uniesp, nos cursos de graduação e pós-graduação. É advogado e membro da Diretoria Nacional do IBDFAN. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito bem, Eveline, olha, muito obrigado pela sua saudação inicial. Eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande estar participando deste evento hoje, em conjunto com a Escola Superior de Advocacia do Paraná e do IBDFAN Paraná Núcleo Cascavel. Aliás, é quase impossível eu falar em Cascavel e não lembrar do meu amigo Alexandre Barbosa da Silva, que é a pessoa que representa Cascavel na minha cabeça. Aliás, doutor Alexandre, uma das coisas que eu mais sonho na vida é poder conhecer Cascavel, que é um dos poucos lugares do Paraná que eu não conheço ainda, curtir aquela churrasqueira maravilhosa que eu sei que você tem num lugar paradisíaco aí em Cascavel, né? Aliás, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui que estão na sala conosco hoje já tiveram essa oportunidade, e eu sei que esse testemunho é sempre uma tônica, né, sobre Cascavel. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite, por estar aqui nesta manhã, podendo tratar sobre um tema muito específico, que é o testamento, sobre as questões relacionadas ao testamento nesse momento de pandemia, né, que nós estamos vivendo. Eu fico muito agradecido e fico muito também honrado em poder participar hoje aqui ao lado de Fernando Lucaschi, que é um tabelião eu sei que é um tabelião muito movimentado de Cascavel, prestigiado de Cascavel. Isso é importante, Fernando, a gente ter uma visão prática, né, dos testamentos. Aliás, eu costumo dizer que o tabelião é quem faz o verdadeiro testamento no Brasil, né? A gente tem essa segurança no trabalho do tabelionato, dos tabeliães brasileiros, e eu tenho certeza que, através de você, hoje pela manhã também, nós vamos ter informações muito significativas e importantes para todos que vão nos ver agora e depois também na gravação da nossa conversa hoje aqui. Também gostaria de cumprimentar Celso Guerra Júnior, que está conosco também aqui. Celso, muito prazer estar com você também junto. Evelina, já cumprimentei. Um abraço muito especial para Marília Pedroso Xavier, minha amiga e minha companheira dos nossos grupos de estudo, assim como Alexandre Barbosa, né? Nós temos esse prazer de participar sempre juntos e estarmos ali discutindo temas que são sempre muito interessantes e importantes do nosso direito civil brasileiro, né? E também, como eu já fiz, aliás, na semana passada, e como eu já vejo aqui entrando exatamente agora, eu gostaria sempre de deixar um abraço muito especial para o meu professor Valdir Grisar Filho, que acaba de entrar aqui na nossa sala virtual. Professor Valdir, é um prazer enorme tê-lo conosco de novo aqui. Já tivemos a oportunidade na semana passada de dividir alguns espaços acadêmicos virtuais, e o senhor sabe que o senhor tem todo o meu respeito pela obra e pelo significado do senhor no mundo do direito civil, né? Muito bem, vamos aqui ao nosso tema. O tema é, de fato, muito específico, né? Trata sobre questões que têm chamado muita atenção da gente nos últimos dias, e a gente precisa passar aqui. Eu vou pedir autorização a vocês todos, porque eu sei que nos ambientes
que nós passamos, assim, nós temos pessoas que estão muito acostumadas a tratar do testamento, pessoas que nunca viram testamento, até porque não estão muito afeitas mesmo ao dia a dia do testamento no Brasil, e outras que, às vezes, estão aqui também por alguma curiosidade, são de outras áreas específicas, mesmo do direito, né? Então, vocês vão me permitir eu fazer um pequeno introito, trazendo algumas notas introdutórias sobre o testamento no Brasil, depois sobre o testamento no nosso Código Civil brasileiro, e aí, claro que o aprofundamento do testamento público, por exemplo, nós vamos passar por ele daqui a pouco. Acho que o Fernando pode nos ajudar muito mais, que tem uma prática ali, tem todas as informações de natureza prática em suas mãos, né? E depois eu vou tratar do tema específico, do testamento no tempo de pandemia, no momento que nós estamos vivendo. Portanto, eu vou traçar essa minha fala levando em conta esses 3 grandes momentos aqui, que será rápido, não será muito longo, apenas para que a gente possa se situar melhor no que nós precisamos dizer, né? Em primeiro lugar, é muito importante a gente lembrar que a sucessão no Brasil admite essa bifurcação com essas 2 possibilidades, né? Nós temos a possibilidade da sucessão legítima e a possibilidade da sucessão testamentária. O legislador brasileiro ele parte do pressuposto que, se a gente não quiser modificar o que ele já diz ali na lei, nós estamos felizes e satisfeitos com o que está previsto na lei da ordem normal de vocação hereditária, chamando os descendentes, em concorrência com sobrevivente, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro. Daqui a pouco a gente volta para esse tema do companheiro. Depois os colaterais, e, enfim, se não tiver ninguém, ao município, ao Distrito Federal, como nós todos sabemos. Há um testamento automático previsto no Brasil, que é justamente a sucessão legítima, é o que está previsto na sucessão legítima. Entretanto, nós sabemos também que as pessoas elas podem optar por mudar o curso que está previsto na nossa legislação, ao invés de só aplicar a lei, portanto, aquilo que está previsto na lei, é possível também trazer para o mundo dos efeitos jurídicos um testamento, né? E o ponto que chama atenção nessa questão do testamento é justamente a necessidade que nós temos de observar algumas restrições à liberdade de testar. O Brasil ele admite, na questão relacionada ao testamento, nesse mundo do testamento, dois princípios que são relevantes para a gente precisa sempre ter esses 2 princípios em mente. Um é o da autonomia privada, portanto, nós temos a liberdade de escolhermos o que é que nós vamos colocar ali no nosso testamento, e dentro dessa liberdade, de fato, eu posso construir muita coisa, tenho uma certa área de manobra para isso, né? Mas também há um outro princípio importante aqui, que é a supremacia da ordem pública, porque, como nós todos sabemos, no Brasil nós protegemos a legítima, e na medida em que nós protegemos a legítima, nós trabalhamos com essa dicotomia, de um lado a autonomia da vontade, portanto, nós podemos escolher algumas diretrizes para o nosso testamento, e, por outro, o balizamento que é dado pelo princípio da supremacia da ordem pública, notadamente quanto a essa proteção que a lei faz dos 50% do nosso patrimônio, que é aquilo que a gente pode testar, aquilo que a gente pode dispor em testamento, né? E isso acontece toda vez em que há herdeiro necessário. E aqui há já um grande problema para a gente resolver do ponto de vista do testamento, que é justamente a discussão que há em torno do rol dos herdeiros necessários, né? Nós sabemos que o direito no Código Civil Brasileiro, lá no artigo 1845, ele diz que são herdeiros necessários os descendentes, o ascendente e o cônjuge. Portanto, o Código Civil, quando foi editado em 2002 e entrou em vigor em 2003, ele acabou não fazendo menção ao companheiro sobrevivente. Isso, de fato, acaba sendo um problemaço do ponto de vista prático para a gente que vai preparar um testamento, notadamente os advogados, os tabeliães passam por uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? Porque acaba, se o companheiro for herdeiro necessário, estiver ali no rol do herdeiro necessário, nós temos a limitação dos 50% também ali para os companheiros, ou seja, eu tenho que guardar a legítima do companheiro e, notadamente agora, depois da decisão de 2016 do Supremo Tribunal Federal, que
aproximou, pelo menos do ponto de vista sucessório, essa é a minha percepção sobre esse assunto, pelo menos do ponto de vista sucessório, aproximou o casamento da união estável e, consequentemente, me parece que o companheiro é, sim, herdeiro necessário. Aliás, eu preciso aqui, na verdade, quando a gente trata sobre testamento e sobre essas questões todas de sucessão, é impossível a gente não passar pela doutrina do professor Zeno Veloso, e eu gostaria de dizer que eu sou uma testemunha viva, inclusive altamente privilegiada, porque eu estava no Congresso Brasileiro de Direito de Família, sentado à mesa, dividindo a mesa de debates com o professor Zeno Veloso em 2003, portanto, no ano em que o Código Civil entrou em vigor. O Código Civil entrou em vigor em janeiro de 2003, e nós estávamos nesse evento ali por volta de outubro de 2003, quando é tradicionalmente realizado lá em Belo Horizonte. Muitos de vocês já nos encontramos lá em Belo Horizonte, celebrando o Congresso Brasileiro de Direito de Família e Sucessões. E eu me lembro muito bem que o professor Zeno, já naquela época, antes mesmo de qualquer debate judicial, digamos assim, portanto, no âmbito judicial, sobre o artigo 1790 do Código Civil, ele já dizia, olha, nós sabemos que o legislador, ou seja, quem preparou a lei, já disse, nós esquecemos de colocar a palavra companheiro aqui no inciso 3º do artigo 1845 do Código Civil, e onde se lê cônjuge, lê-se também companheiro. Isso o professor Zeno já dizia lá atrás, antes mesmo de qualquer discussão. E eu, particularmente, talvez muito influenciado por essa opinião do professor Zeno, e depois mesmo, pelo que eu leio ali na tese que foi firmada pelo Supremo, eu não consigo entender que o companheiro não seja herdeiro necessário, o que implica dizer que há uma limitação forte que a gente deva levar em conta e deva dar atenção no momento de nós fazermos um testamento, né? Muito bem. Isso é o que nós temos previsto no artigo 1845, e claro que, se não houver herdeiro necessário, que são aqueles previstos no artigo 1845, claro que nós podemos dispor livremente dos nossos bens e de outras questões relacionadas ao direito sucessório lá no nosso testamento, né? Muito bem, vista essa parte introdutória, eu vou aqui agora passar também por uma rápida introdução que pode fazer também na questão relacionada ao próprio testamento, ao instrumento do testamento propriamente, né? Nós sabemos que o testamento é um ato personalíssimo, unilateral, é um ato gratuito, solene, e essa questão da solenidade do testamento ela é sempre importante, e hoje, nessa discussão que nós vamos levar aqui adiante, nesse bate-papo que nós vamos ter, a solenidade ela é um aspecto importante, né? É um documento, um instrumento revogável, e através dele a pessoa dispõe ali do seu patrimônio, também de questões extrapatrimoniais, para que se tenha eficácia depois da sua morte, né? Esse é o objetivo principal do testamento, né? É importante observar que a lei permite um conteúdo bastante amplo hoje para o testamento que no momento a priori a gente sempre leva em conta a questão os sistemas relacionados ao testamento, sempre as questões patrimoniais, né? Mas é bom lembrar que a nossa legislação já ampliou bastante a própria possibilidade de outros temas relacionados à nossa vida que podem estar ali no testamento, né? Primeiro, claro que a gente pode dispor de parte do nosso patrimônio ali no testamento, ou parte quando houver herdeiro necessário, ou quando não houver, claro, também não sou obrigado a testar tudo. E se por acaso eu não tiver herdeiro necessário, eu posso, inclusive, testar tudo que eu tenho, né? Não há problema nenhum, porque eu já não tenho que guardar mais a legítima na ausência de herdeiro necessário, né? Posso também instituir herdeiros, posso indicar legados, posso gravar os bens com cláusulas restritivas, e eu tenho certeza que Fernando, que trabalha na prática do tabelionato principalmente na prática do testamento, já se deparou muitas vezes com as cláusulas restritivas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, que são cláusulas que servem, eu costumo brincar com isso, para se proteger principalmente de duas figuras importantes na vida do jurista que mexe com o direito de família e sucessões, que são o genro e a nora, né? Principalmente com eles, né? A cláusula de incomunicabilidade tem essa finalidade de, eventualmente, proteger qualquer problema que a gente tenha no futuro com genros e noras, né?
Também eu posso nomear substitutos para a pessoa favorecida ali no testamento, não há dúvida nenhuma. Mas, como eu disse, o testamento hoje ele goza de uma amplitude muito maior do que essas questões apenas patrimoniais. É possível também que a gente faça reconhecimento de filhos, é possível que eu nomeie tutor para o filho, eu posso ter reabilitação do indigno, né? Alguém pode ter sido indigno ao longo da vida comigo, eu posso reabilitar o indigno também, posso estabelecer a constituição de condomínio edilício ali no testamento. Veja que coisa interessante, outro dia eu participei de um caso que envolvia essa questão. A pessoa tem uma casa de praia muito grande, com muitos quartos, e ele via que poderia haver algum problema no uso dessa casa depois do falecimento dele, e, salvo engano, são 14 quartos na casa de praia dessa pessoa, imagine só, e nesse caso ele resolveu instituir um condomínio edilício através do testamento dele. Deixou dito que, olha, tais quartos vão ser constituídos agora como unidades autônomas de um condomínio edilício, nós vamos ter tais partes comuns, e isso vai facilitar a convivência das pessoas dentro desse ambiente, que é um ambiente realmente muito grande, que é possível se fazer isso, né? Também é possível se instituir, se dotar bens às fundações, né? Criar as fundações através do testamento. Portanto, nós temos aqui uma amplitude muito grande. Claro que esse testamento ele tem algumas características que a gente não pode deixar de levar em conta, notadamente neste ponto que nós vamos tratar aqui, de um testamento especial que é previsto aqui no nosso Código Civil e que trata muito mais de perto dessas questões relacionadas à pandemia, né? Essas características que a gente precisa levar em conta, que estão no próprio conceito, é justamente a possibilidade de revogação do testamento, né? A qualquer momento eu posso revogar o meu testamento em vida, não há problema nenhum. Eu fiz o testamento, me arrependi, posso fazer outro. No outro, eu posso revogar todas as disposições anteriores, posso fazer ajustes nas disposições anteriores, né? É bom lembrar que o testamento ele é ato unilateral da pessoa, portanto, só a própria pessoa pode realizar o testamento. Inclusive, há uma proibição expressa no nosso Código Civil de testamento simultâneo, testamento recíproco, testamento correspectivo, né? Na verdade, nós não podemos ter essa possibilidade, mas nada impede também, isso é um ponto de vista prático também interessante, notadamente nessa Amigos e amigas, tivemos um probleminha aqui com a internet do professor Rodrigo Toscano. Vamos ver se ele consegue restabelecer o contato rapidamente. Vamos aguardar um segundinho. Vamos lá. Aguardem, por gentileza, um pouquinho. Vamos ver. Só um pouquinho, turma. Vamos ver aqui se ele consegue entrar rapidamente. Se não conseguir... Espera só um pouquinho que eu vou mandar novamente o link. Ele já está me dizendo aqui que já vai entrar. Enquanto isso, meus amigos, eu quero agradecer aqui, entre nós, a presença do professor Valdir Grisar Filho, mais uma vez. Muito obrigado, professor, ícone do nosso direito civil paranaense, professor de todos nós. Quero agradecer também a presença do nosso presidente da OAB Cascavel, doutor Jurandir, muito obrigado por estar conosco aqui. Agradecer também a toda a diretoria do nosso IBDFAN Cascavel, que trabalha com afinco para que esses eventos possam acontecer e que sempre debatemos temas que possam ser importantes para todos aqueles que lidam no seu dia a dia, tanto nos aspectos teóricos quanto práticos, no direito de família, no direito das sucessões. E nós estamos aqui rapidamente no aguardo do professor Rodrigo Toscano, que já vai entrar.
e eu estou acompanhando por aqui. Agradecer a cada um e cada uma de vocês que nos prestigiam nessa manhã. É muito importante para todos nós a presença de vocês, porque nos motiva a continuar e a fazer novos eventos com esses convidados brilhantes que temos conseguido angariar aí ao longo do tempo. Vamos ver aqui o professor Toscano. Eu peço que tenham um pouquinho de paciência para aguardar a reconexão, porque eu poderia passar de pronto a palavra para o doutor Fernando, mas eu acho que eu passo a palavra, ele começa, né? Aí depois o professor Rodrigo entra de novo e fica um pouco quebrada aí a intervenção dos nossos professores. Rodrigo Toscano já está entrando. Me desculpem, aqui caiu totalmente a minha internet, foi um problema ocasionado aqui mesmo, mas vamos seguir, não é? Tranquilo, meu querido Toscano, estava aqui. A modernidade, ela tem isso, né? Ela tem as coisas boas, nós estávamos juntos agora mesmo, mas de vez em quando ela tem essas quedas, digamos assim, né? Tá ótimo, meu amigo, não se preocupe, estamos todos aqui, estávamos já ansiosos aguardando a sua volta. Fique à vontade, meu querido. Vamos lá, eu estava justamente tratando das características do testamento, que eu acho que é importante a gente tratar desse assunto um pouquinho antes aqui do tema que nós vamos ter que enfrentar mais de perto, que diz respeito à especificação do testamento para esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu estava falando da possibilidade de nós termos um testamento gratuito, ainda que a lei admita a possibilidade de nós termos encargos no testamento, aliás, que é uma lição muito tradicional dentro do nosso sistema jurídico, né? Muito bem, mas um outro ponto, e já para a gente encerrar aqui essa questão das características, diz respeito à solenidade. E a solenidade do testamento que tem chamado tanto a atenção da gente ultimamente, né? Tem chamado tanta atenção do próprio STJ. O STJ tem mitigado essas solenidades, né? De um certo modo, embora não seja bom que a gente promova instabilidades solenes, digamos assim, né? É sempre bom a gente estar atento às nossas solenidades previstas na lei, né? Há quem diga que a gente já está muito atrasado em relação à própria utilização de mecanismos mais contemporâneos, como a própria videoconferência para se realizar testamentos, né? Ou mesmo testamentos gravados, enfim, há quem critique esse momento que nós estamos vivendo. Nós já poderíamos ter avançado mais, isso é um debate antigo já no Brasil, já de alguns anos aí para trás, né? Mas, de toda forma, essa solenidade ela tem sido mitigada, mas a gente não pode esquecer que a lei, de todo modo, trata dessas formalidades. E essas formalidades elas são importantes, não há dúvida nenhuma que a gente deva levar em conta as formalidades, justamente porque nós sabemos que ela tem principalmente o objetivo de garantir que a pessoa que está ali expressando a sua vontade, que é um ato de última vontade, por sinal, que só vai surtir os seus efeitos para depois da morte. Portanto, nós não temos aqui a pessoa para tirar as dúvidas. O que é que você quis dizer aqui, né? Não há essa possibilidade. Daí a necessidade de nós guardarmos um cuidado maior com as formalidades, justamente para que a gente possa ter certeza daquilo que a pessoa estava dizendo ali no momento em que estava celebrando o seu testamento. Claro que a ausência de atenção a essas formalidades pode levar à nulidade absoluta, inclusive, do testamento. É um dos pontos que chama muita atenção, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a nulidade absoluta, claro, tira toda a eficácia como consequência do testamento, da nulidade à eficácia do testamento, e o que implica dizer que, sem um testamento da forma como o testador imaginou, a sucessão dele, lógico, vai ter outra direção, diferente daquela que ele não pensou no momento de realizar o testamento propriamente, né? Muito bem. E quais são as formas que nós temos de realizar testamentos no Brasil? Esse é o ponto que é mais importante agora nessa fase pandêmica, né? Nós temos, na verdade, 6 formas de realização do testamento. O Código Civil Brasileiro trata de 6 formas e divide essas 6 formas em 2 grandes possibilidades: os testamentos ordinários, né? As formas ordinárias de testamento, como também as formas especiais. E são 3 as formas ordinárias e 3 as formas especiais. Entre as formas ordinárias, todas elas bem conhecidas de todos nós que operamos na área jurídica, né?
o testamento público, o testamento cerrado, o testamento particular. Esses são os mais comuns entre nós, não há dúvida nenhuma que nós temos uma percepção muito fácil a respeito desses testamentos, né? O testamento público é celebrado pelo tabelião. Aqui há uma nota importante que a gente deve levantar, que é justamente a necessidade de presença de 2 testemunhas, diferentemente daquilo que nós tínhamos no Código Civil de 16. Né? Pelo Código Civil de 16, nós tínhamos a necessidade de observar ali no testamento público pelo menos 5 testemunhas. Né? E também essas testemunhas devem estar presentes ao ato, devem comparecer ao ato junto com o tabelião, devem ver a leitura do testamento com o tabelião. Claro que Fernando vai poder nos auxiliar nessa questão relacionada ao testamento público, que ele tem muito mais vivência no testamento público, sabe dos problemas relacionados ao testamento público. Né? Eu mesmo tenho um caso que eu posso contar depois, no momento do nosso bate-papo, interessantíssimo, sobre a ausência de um requisito do testamento público que me deixa até hoje chocado, com o cuidado que o tabelião teve, com o cuidado que a própria testadora teve no caso concreto. Vocês não vão acreditar, esse testamento ele foi invalidado por uma grande bobagem, vocês não vão acreditar. Hoje, talvez não fosse mais, em razão dessa mitigação de formas que nós temos. Né? Além disso, nós temos o testamento cerrado, que, pelo menos na minha experiência, há muitos anos a gente trabalha com direito de família e sucessões, e vejo muito pouco o testamento cerrado sendo posto em prática. Não sei qual é a experiência de Fernando, especialmente em Cascavel, mas é um testamento menos usual e serve principalmente para aqueles que não querem mesmo que as pessoas tenham acesso às suas informações, às suas disposições de última vontade, através do testamento. Embora haja uma dúvida também, Fernando, e aqui eu já vou levantando um ponto que é importante você esclarecer também para a gente depois, em torno do próprio testamento público. Né? Ele é público, mas público como? Público a partir do momento que eu realizo o testamento, está no livro do notário, né? Está lavrado já nas notas do tabelião, ou ele é público só a partir do momento da morte da pessoa? É uma questão realmente que atormenta muita gente, né? Eu sei que é um debate forte que há em torno desse assunto. Eu, particularmente, tenho uma opinião sobre o tema, mas depois a gente pode voltar para ele. E o testamento que me chama mais atenção neste caso, nesta manhã, é exatamente o testamento particular. O testamento particular que está previsto no artigo 1876 como regra geral, pode ser escrito pelo próprio testador, lido em voz alta e na presença de 3 testemunhas, observem bem, 3 testemunhas, e nesse caso seria um testamento que nós teríamos aí a possibilidade de realizar fora do ambiente notarial e mesmo em ambientes que não sejam propriamente acompanhados de um advogado. A lei não trata necessariamente desse requisito. Né? Fora esses 3 testamentos ordinários, nós temos 3 testamentos especiais, o marítimo, o aeronáutico e o militar. E esses 3 testamentos especiais, eles também são muito importantes para a gente agora, nesse último ponto da minha fala, para que a gente possa também escutar Fernando, que é justamente como é que nós podemos realizar testamentos em tempos de pandemia. Né? Na verdade, eu até gostaria de fazer uma nota prévia a esse ponto. Eu acho que, claro, já hoje, nós estamos aqui no dia 26 de maio de 2020, nós estamos com 2 meses já da chegada da pandemia no Brasil, né, dos problemas trazidos pela pandemia no Brasil, e vejo que os tabeliães estão trabalhando no nosso país e também trabalhando, guardando todas as cautelas que são necessárias, né, para evitar a contaminação. O que implica dizer que, de um certo modo, a pessoa pode comparecer ao tabelião e realizar um testamento público. Né? Me parece que não há problema. Como também poderia fazer um testamento particular no modo regular da lei, no modo trazido regularmente pela lei, me parece, inclusive com a presença do advogado. Nós temos em vários lugares, alguns municípios tentaram fechar os escritórios de advocacia, mas as OABs locais, eu não sei como é que foi o caso do Paraná, mas as OABs locais conseguiram judicialmente a reabertura de escritórios, então todos numa sala, guardando as devidas distâncias, tendo... Agora mesmo no nosso escritório está havendo uma audiência com a oitiva de 3 testemunhas lá, isso está acontecendo exatamente agora, todo mundo de máscara, numa sala maior, numa sala mais arejada,
Portanto, a rigor, nós não temos essa, digamos, uma limitação absoluta, né? Mesmo assim, e eu acho que isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração, a professora Ana Luísa Nevares levantou em março, ainda no finalzinho de março, inclusive eu tive o prazer também de publicar o artigo da professora Ana Luísa Nevares lá no nosso canal, no Direito Civil Brasileiro, no canal que é Instagram hoje, já ali no Jus Brasil também, essa publicação está lá no Jus Brasil, e a professora Ana Luísa Nevares levantou uma questão interessante, que há uma possibilidade prevista, veja, geograficamente prevista, lá na parte que diz respeito ao testamento particular, sobre a possibilidade de se fazer um testamento em circunstâncias excepcionais. É o que está previsto no artigo 1879 do Código Civil, e vale um grifo especial para este artigo, né? O próprio artigo diz que, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, vamos imaginar que realmente você está numa situação muito excepcional, você está em casa, está em isolamento porque está contaminado, está com medo de, eventualmente, a doença avançar mais, ou a doença já avançou, você já está naqueles estágios mais graves, mesmo está no hospital, enfim, e você quer fazer um testamento, me parece que a possibilidade que nós temos está ali no artigo 1879, quando se diz que, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, portanto, nós precisamos declarar isso especificamente na cédula, né? Eu posso fazer o testamento particular de próprio punho, me parece que esse próprio punho aqui não seja extremamente necessário, vamos ver que você está lá em casa ainda, acometido, contaminado, ainda tem o acesso ao computador, me parece que se você pode digitar o testamento, depois imprimir e fazer uma observação manuscrita que aquilo foi feito por você mesmo, me parece que não haveria problema nenhum nesse sentido, até porque melhora até a compreensão do que você está querendo dizer, né? Claro que esse documento deve estar assinado pelo testador, e um ponto interessante, diferentemente do testamento público, que precisa ali das 2 testemunhas, como nós sabemos, também e também lá no particular regular, na regra geral, nós precisamos de 3 testemunhas. Aqui a lei dispensa as 3 testemunhas em razão do caráter excepcionalíssimo, né? Conversando com o professor Zeno Veloso no último sábado, eu tenho uma conversa semanal com o professor Zeno Veloso, viu, Alexandre? E nessa conversa semanal a gente acaba tratando sobre vários assuntos. Ele estava me dizendo que aconteceu um caso interessante com ele mesmo, a pessoa ligou para ele perguntando se poderia fazer esse testamento do artigo 1879, ele diz, olha, pega um papel aí, uma caneta que eu vou te dizer como é que você vai fazer, anota aí, declara por que você está fazendo dessa forma. E declarou que estava em circunstância excepcional, porque estava cometido da Covid-19 e tal, deixou tudo pronto ali. Eles vão, agora você escreva aí o que é que você quer que aconteça para depois da sua morte. E a pessoa fez o testamento na forma do 1879, lá em Belém, e o que é que aconteceu? O cara veio a óbito em seguida. Veja só que coisa realmente diferente, né? A gente acha que não acontece, mas está aí uma hipótese concreta dessa possibilidade do artigo 1879. Claro que, às vezes, você está em casa e pode ter testemunhas, mas é bom lembrar sempre que nós temos restrições severas quanto às testemunhas, né, que estão dispostas lá no artigo 228 do Código Civil Brasileiro, que é uma parte ainda que está lá na parte geral do Código Civil, e normalmente nós estamos em casa com pessoas que não podem testar, ou são os nossos próprios herdeiros, ou são os legatários para quem a gente quer deixar alguma coisa, né, ou pessoas que podem ter algum interesse ali no testamento, e por isso que é melhor evitar que essas pessoas sejam as testemunhas. E é por isso mesmo que a lei, inclusive, autoriza que não haja necessidade de se observar essas testemunhas. E claro que o grande problema aqui é que nós vamos ter a eficácia desse testamento condicionada ao que o juiz vai dizer. Pode ser que o juiz ache que mais na frente, porque está dito aqui, né, no próprio 1879, ele diz poderá ser confirmado a critério do juiz, né? Pode ser que o juiz não confirme. Isso, de fato, é um problema. Para a gente encerrar essa minha participação, Alexandre, que eu vejo que eu já passei muito do tempo, eu sou um cara que falo muito, sou perigosíssimo, né? Para a gente encerrar, me parece que tem aqui um grande problema para a gente enfrentar. É que a lei, no 1879, diz que não fala nada sobre
a necessidade de você fazer um novo testamento depois que passa a circunstância excepcional, né? E o que é que acontece? Quando você pega aqueles 3 testamentos especiais que nós temos no Brasil, no caso do testamento marítimo, no aeronáutico e no militar, você tem 2 regras em momentos diferentes, porque eles são tratados em separado, né, lá no Código Civil, lá no artigo 1891 e no artigo 1895. No caso 1891, que chega inclusive mais próximo dessa realidade do 1879, ele diz assim: caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária outro testamento, né? Ou seja, ele trata desses 90 dias. E aí vem, no caso do testamento emergencial do 1879, do testamento hológrafo simplificado do 1879, como ele é chamado, né? Nós precisaríamos, passados os 90 dias, fazer um testamento na forma ordinária, e aí vem uma discussão interessante. Primeiro, a lei não exige isso. Eu preciso ou não preciso fazer, né? Segundo, eu não sei a partir de quando conta os 90 dias. Conta a partir do momento que eu assinei e posteriormente eu melhorei. Pode ser que a pandemia tenha passado, bom, mas a pandemia passou, eu já posso não ter mais isolamento social por vários motivos, pela chegada da vacina, mas quando? De quando é que a gente conta esses 90 dias? Me parece que essa questão é uma questão realmente complicadíssima, né? Claro que nós vamos ter no Brasil, na próxima semana, muito provavelmente, a lei que trata sobre questões temporais também, que é o RJET, né? O regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas privadas, que tem um referencial temporal lá, no sentido de dizer que, a partir do dia 30 de outubro, os efeitos dessa lei, que foi aprovada na semana passada de novo, na segunda passagem dela pelo Senado, os efeitos cessam ali no dia 30 de outubro. Então, a gente acrescenta 90 dias ao dia 30 de outubro, que talvez fosse aí a melhor opção de interpretação dessa possibilidade, né? O fato é que isso tudo já vinha sendo discutido, não é novo. Na 7ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, nós temos um enunciado, que é o enunciado 611, que está grafado da seguinte forma: o testamento hológrafo, que é esse sobre o qual nós estamos tratando, do 1879, simplificado, previsto no artigo 1879, perderá a sua eficácia se, nos 90 dias subsequentes ao fim das circunstâncias excepcionais, mas no caso da pandemia do coronavírus, quando é isso? Quando? Qual é o fator temporal disso, né? Que autorize a sua confecção, o disponente podendo fazê-lo não testar por uma das formas testamentárias ordinárias. Ou seja, eu faço o meu testamento hológrafo durante a pandemia. Passada a pandemia, e aí não se sabe quando é o fator referencial cronológico, eu tenho que fazer em 90 dias outro testamento na forma ordinária. Se eu não fizer, o que acontece é que eu tenho a perda da eficácia do testamento que eu fiz durante a pandemia, né? Bom, a questão aqui vai ser a discussão sobre a partir de quando nós contamos. Meu palpite, se o RJET for sancionado, e tudo indica que vai ser a essas alturas, né? Me parece que o mais razoável seria considerar 90 dias a partir do dia 30 de outubro de 2020, embora isso não esteja previsto no RJET, é importante deixar isso bem claro, né? Meus amigos e minhas amigas, são essas as observações que eu gostaria de trazer hoje aqui sobre essas questões do testamento de emergência, especialmente em épocas de pandemia. Alexandre, mais uma vez, eu gostaria de lhe agradecer muito. Eu ainda agora há pouco vi aqui a entrada na nossa sala de um grande amigo e um antigo amigo meu, chamado Dr. Ângelo Volpi Neto, o nosso 7º tabelião de notas de Curitiba, no Paraná. Ângelo, é um prazer muito grande ter você aqui. Não sei se você ficou, passou e já saiu, mas eu já vi que você esteve presente. Um abraço grande demais, um prazer enorme em poder lhe ver aqui novamente na nossa sala virtual. Alexandre, com a palavra, ou você, ou Evelina, não sei como é que vocês vão fazer. Um grande abraço, brigadíssimo por essa oportunidade inicial aqui. Obrigado, professor Rodrigo. Nós sempre agradecemos aí a sua contribuição valiosa, né? Trazendo exemplos, trazendo circunstâncias práticas, e é isso que a gente do IBDFAN
e o pessoal da ESA busca sempre, né, informar os colegas advogados das atualidades. A gente agradece, então, o doutor Ângelo Volpe, tabelião, agradece especialmente também a doutora Simone Lorenz, promotora aqui, titular junto à 2ª Vara de Família de Cascavel, né? E também aos demais 40 participantes aqui do chat, bastante concorrido, inclusive, né? Doutor Jurandir, meu colega de classe, de graduação, presidente da OAB local, e especialmente agora, então, o doutor Fernando Lukaski, né, que doutor Fernando César Veloso Lukaski, para ser mais exato, tabelião do 1º tabelionato de notas aqui de Cascavel, que assumiu agora em fevereiro de 2017, após a aprovação no 2º concurso de provas e títulos, né, para outorga de delegações aqui do Estado do Paraná. Ele é graduado em Direito pela Universidade Campos Andrade, pós-graduado em Família e Sucessões pela Universidade Anhanguera, e também em Direito Imobiliário pela Gama Filho, tá? E atualmente é mestrando em Direito Empresarial e Cidadania lá pela Faculdade de Direito Curitiba. Doutor Fernando, sempre uma honra conversar com o senhor, e eu passo imediatamente a palavra para as suas exposições. Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre a questão, né, prática do testamento. O professor Rodrigo foi excelente nas suas exposições e trouxe para nós muitas questões até do dia a dia que a gente vê. E, para mim, né, logo depois de tudo que ele falou, ficou até... Eu só vou falar aqui a questão mas a questão prática, sobre os testamentos que são feitos aqui no dia a dia. Até conversei com o professor Alexandre Barbosa, ele falou, fale lá sobre o que é feito no dia a dia. Ele quer saber que é difícil para todo mundo, né, para os advogados, saberem o que acontece dentro dos cartórios. Normalmente, você até você faz um testamento particular, mas como é o procedimento, como é feito, é muito difícil. O pessoal não tem feito testamentos no Brasil, né? Eu não sei se o problema por vários motivos, mas não existe o costume de se elaborar testamentos no Brasil. Não sei se por falta de patrimônio ou então porque as pessoas têm medo da morte e daí acabam fugindo do seu planejamento sucessório, né? Mas as pessoas têm buscado agora, em virtude da pandemia, apesar de que eu dei uma olhada nos números, né, acerca de questão de quantos inventários foi feito, quantos testamentos foram feitos nos últimos meses, e o que eu pude perceber, eu peguei os dados ali do Colégio Notarial do Brasil, e o que a gente pôde perceber é que, em virtude da pandemia, houve a diminuição de lavratura de inventários. Caiu pela metade, mais ou menos. Mas eu acredito que é o porquê que não estão sendo lavrados esses inventários, porque as partes não querem comparecer aos tabelionatos. Então, está ocorrendo a procura de questões de tirarem dúvidas sobre os testamentos, né? Você vê que todo dia, toda semana vem alguém perguntar, posso fazer testamento, como faço, como não faço, mas acaba não fazendo o testamento, porque muitas vezes são idosos que desejam fazer o testamento e não estão vindo e não querem vir ao cartório. Até o CNJ publicou um provimento 95, né, e possibilitou que os cartórios, veja, voltando um pouquinho, normalmente os atos praticados nos tabelionatos, eles são feitos dentro da sede da serventia. E, em regra, a gente não pratica ato fora do cartório, a não ser em situação de emergência. E, então, o provimento 95 do CNJ veio, para em virtude dessa pandemia, possibilitar que os tabelionatos lavrem atos fora do cartório. Então, se um advogado precisar fazer, digamos assim, um testamento, qualquer que seja, procura a gente, e a gente está disponibilizando a possibilidade de a gente se deslocar, não só eu aqui em Cascavel, como todos os tabelionatos, pelo menos do Paraná, eu tenho conhecimento, de se deslocar até a casa da pessoa ou até, eventualmente, o escritório da advocacia, para que possa ser feito a lavratura do inventário, do testamento.
E até existe a questão, o professor Rodrigo comentou, né, sobre eventuais praticar atos por videoconferências e tal. Foi publicado uma portaria pela Corregedoria de Justiça do Estado do Paraná, a portaria 4126 desse ano, e ela possibilitou você praticar praticamente todos os atos dos tabelionatos por videoconferência ou assinatura digital padrão ICP Brasil. Mas ela tem um artigo que diz expressamente que se você pode fazer escrituras, tanto faz compra e venda, doação, inventário, procurações, menos testamento. O testamento ainda assim precisa ser feito de forma presencial, porque quando a gente vai fazer um testamento, e isso não importa se é um testamento cerrado ou público, acho que a primeira coisa que nós fazemos aqui no cartório é analisar a capacidade da pessoa. E por uma videoconferência ou por telefone, você não consegue fazer uma análise perfeita, né? Então, o que acontece? A pessoa, agora partindo assim do dia a dia do cartório, as pessoas que desejam fazer um testamento, ela deve vir ao cartório, né? Para mim, é muito bom quando é acompanhada do seu advogado, que daí o advogado já dispôs para o testador tudo que ele pode, o que ele não pode atestar, evitando assim eventual nulidade ou então irregularidade nas cláusulas testamentárias. Com relação ao testamento cerrado, ele pode ser escrito, né, pelo testador ou por sua pessoa rogo, pode ser escrito mecanicamente, inclusive em língua nacional ou estrangeira. Só que o testamento cerrado, para ser válido, ele deverá ser aprovado pelo tabelião, seu substituto legal. E deve-se observar algumas formalidades. Por exemplo, que o testador deve entregar a cédula testamentária ao tabelião na presença de 2 testemunhas e que declarar que aquele é seu testamento e que ele deve ser aprovado. E por fim, o auto de aprovação na presença, deve ser elaborado na presença de 2 testemunhas, lido em voz alta ao testador e as 2 testemunhas e, por fim, ser assinado. E a parte interessante do testamento cerrado, que todo mundo já ouviu falar, mas nunca ninguém vê, né? Eu aqui, desde que assumi a serventia aqui em 2017, eu elaborei mais ou menos 50 testamentos. Desses 50, 45 foram os testamentos públicos e 5 cerrados, né? Eu acho que até é bastante. Os colegas de Cascavel não fazem testamentos cerrados e mandam todos para mim aqui. Mas o testamento cerrado, para finalizar ele é feito o chamado cerramento, onde o testamento dobra a cédula, coloca dentro do envelope, costura ela com 5 pontos retróximos e após lacra o envelope com pingos de cera, aquela cera de lacre que a gente vê em convites de casamento, né? Aí eu até trouxe aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, esse aqui foi o modelo que eu fiz a primeira vez, que foi o primeiro modelinho que eu falei, vou treinar para poder fazer o primeiro testamento cerrado. Foi interessante, né? Dá um trabalho imenso, mas é bacana ali os advogados que acompanharam a lavratura do auto de aprovação do testamento cerrado até tiraram fotos. Foi uma situação bem engraçada. O problema que eu vejo no testamento cerrado, né, é que se ele for rompido, eventualmente, ou tiver sido cortado alguma linha ou sinal de que foi tentado abrir, ele automaticamente perde a sua validade. O professor Zeno Veloso até defende que, eventualmente, deve ser, se cumprir os requisitos, ele poderá ser utilizado como na modalidade particular. Mas isso é uma questão de pode, né? Não é garantido. Já o testamento público, que seria a espécie mais procurada, essa que a gente faz bastante aqui no dia a dia, é o testamento escrito pelo tabelião, pelo seu substituto legal, e ele é lavrado no livro de testamentos do cartório aqui, com as declarações do testador, sempre na presença de 2 testemunhas.
E após, no dia a dia, aqui, como funciona, a parte comparece à serventia, ela às vezes vem com a sua minuta ou não vem, depende. A gente chega, bate um papo, troca uma ideia, porque, veja, a grande dificuldade do testamento é a gente saber se a pessoa está capaz ou não, né? Então, já aconteceu aqui comigo situações em que eu desconfiei que a pessoa não estava muito bem, que ela não estava falando coisa com coisa, e queria testar o patrimônio todo para uma filha. Aí eu dei uma enrolada nela, saímos da sala, fui conversar com a filha dela, e a filha dela falou, não, ela teve AVC, não sabe o que está acontecendo. Então, acho que essa é a grande diferença ali, por exemplo, um testamento particular para um testamento público, né? O testamento público, a gente faz uma prévia análise para saber se da capacidade da pessoa. Inclusive, as duas testemunhas instrumentais que acompanham a leitura do testamento, elas atestam no próprio testamento se a pessoa está apta, se está capaz, né? E, normalmente, a pessoa vem, a gente analisa, vê a documentação e marca para uma semana depois, por exemplo, para fazer o testamento, para a pessoa refletir se é isso que ela quer mesmo, se ela retornar, a gente lava o testamento, principalmente para que existe pressão, às vezes existe pressão dos familiares para dispor sobre os bens de alguma forma que não necessariamente agrada o testador, né? Com relação também à prática do dia a dia, acho importante aqui eu falar sobre após, né? A gente faz os testamentos e tal, mas após o falecimento da parte, né? Acho que isso é muito interessante, porque eu vejo no dia a dia os advogados que chegam aqui, às vezes não entendem muito bem o procedimento da elaboração dos inventários. E como funciona? O provimento 56 do CNJ, de 2016, ele tornou obrigatório para a elaboração tanto do inventário judicial quanto para o extrajudicial a apresentação da inexistência de testamentos deixados pelo autor da herança. Essa certidão é emitida pelo CESEC, que é a Central Nacional de Serviços Compartilhados, né? E então, se a família do falecido não sabe se a pessoa deixou ou não deixou um testamento, ela pode solicitar isso no site do CESEC. Eu nunca vi ninguém direto lá. Normalmente as pessoas comparecem ao cartório e a gente solicita, né, via cartório essas certidões. O custo dela é de aproximadamente R$ 67,00. E daí lá nessa certidão vai informar se a pessoa tem ou não tem testamento. Não tendo testamento, a pessoa tranquilo faz o inventário se as pessoas forem capazes e se estiverem em acordo e capazes, pode fazer pela forma extrajudicial. Caso haja testamento, né, aí há necessidade de se buscar o auxílio de um advogado e entrar com a demanda de abertura, registro e cumprimento do testamento. Ao protocolar em juízo essa demanda, o magistrado vai analisar se todos os requisitos dos testamentos foram observados, por exemplo, se o testador tinha capacidade para testar, ou então se os bens que foram testados realmente eram do testador, etc. Com a decisão do juiz de que o testamento era válido, partia-se então para o inventário judicial. Mas em 2018, o ofício circular 55 da Corregedoria Geral de Justiça permitiu que, mesmo que haja testamento, seja possível vocês fazerem um inventário pela modalidade extrajudicial, né? Então, o juiz analisando as circunstâncias, vendo que o testamento é válido e que as partes estão de acordo em cumprir os dispostos no testamento, é possível que, com essa decisão judicial, seja feito o inventário extrajudicial. Inclusive, eu estou fazendo um agora nesse mesmo sentido, onde os pais, ambos, marido e mulher, faleceram e encaminharam para o judiciário, as partes todas maiores e capazes. Está dando um pouco de trabalho até para nós chegarmos aos números, para poder bater ali, não ter problema com o testamento, né, com as disposições do testamento, mas nós estamos fazendo dessa forma. Então, seria possível você fazer esse testamento
diante da expressa autorização do juiz competente, né, nos autos de procedimento de abertura, ou então, nos casos de testamento revogado ou caduco, né, ou quando houver ordem judicial com trânsito julgado que declare inválido o testamento, desde que observadas capacidades e concordância dos herdeiros, né. E, bom, professor, basicamente, o que eu poderia dizer sobre o testamento na parte prática seria isso, né? Eu acho que eu já comentei aqui sobre os números, né, que houve a diminuição do coisa, então, basicamente, seria isso que eu queria falar a respeito ali dos testamentos. Muito obrigado, meu querido, meu caro Leonardo. Questões muito interessantes, em especial mostrar aí para a gente um exemplo, não é, físico do testamento cerrado, que poucos de nós aí ao longo da vida tivemos oportunidade de ver. Eu vou passar a palavra para o nosso mediador Celso Guerra, que tem aí perguntas já do nosso público para fazer aos caríssimos professores. E agradecer naturalmente, ao final o farei de forma solene, ao professor Rodrigo Toscano pela brilhante intervenção também, né? Eu fico muito feliz, porque quando pensei os professores, e o professor Celso Guerra foi quem indicou o professor Dr. Fernando, eu imaginava exatamente o que tivemos o privilégio de presenciar nessa manhã. O Toscano nos trazendo questões mais teóricas, porém, como é da natureza desse querido e grande jurista, também, né, ingressando em campos fáticos por conta de sua experiência, por conta de todo o seu know-how, e o doutor Fernando nos brindando com essa também brilhante fala, mostrando aspectos, números e dados práticos. Então, agora, o professor Guerra tem algumas indagações, depois a professora Eveline fará, e ao final eu também agradecerei a todos. Professor Guerra. Obrigado, Alexandre. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Rodrigo, novamente. Nos chegou aqui pelo privado aqui do WhatsApp, né? Algum colega que não está identificado aqui no WhatsApp, qual é o colega que fez o questionamento, mas pode posteriormente colocar aqui no chat. A pergunta eu acredito que mais direcionada para o doutor Rodrigo, em havendo um herdeiro necessário, somente o pai do testador, esse testador não tem filhos, portanto, o único herdeiro necessário é o pai, que atualmente é acometido por uma doença severa. Poderia o testador testar 100% do seu patrimônio, colocando como condição da transferência desse patrimônio o óbito do herdeiro necessário antes do testador? Não sei se foi muito claro, mas é mais ou menos esse resumo, né? O testador só tem um único herdeiro, que é o pai, que está acometido de uma doença severa e quer fazer o testamento para outras pessoas que não sejam seus parentes, pelo que eu entendi aqui. E ele quer saber se é possível, se é válida essa condição de que entre aspas, a reserva do herdeiro necessário não seria observada, claro, se houver o óbito do necessário antes do testador. Essa é uma indagação interessantíssima, né? Na verdade, a lei ela é bem taxativa quanto à presença dos herdeiros necessários, né? Havendo herdeiros necessários, eu só posso testar a metade do que eu tenho, né? Então, ainda que a pessoa esteja acometida de alguma doença com essa característica, eu tenho que respeitar a legítima de todo modo. Agora, é importante a gente observar, e essa questão que diz respeito à capacidade das pessoas hoje, claro que não é o caso específico da pergunta, como o Celso bem deixou delineado na pergunta que foi enviada, mas é bom lembrar que essa questão da capacidade hoje ela é bastante mitigada em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou da Lei Brasileira de Inclusão, como também alguns chamam, né? Que implica dizer que não haveria nenhum problema. O fato do pai estar acometido de qualquer doença, de fato, não mudaria nada. Ele continua sendo herdeiro necessário, tem a proteção da legítima de todo modo, né?
me parece que, independentemente disso, ele tem que guardar a legítima de toda forma, né? Agora, e embora também não tenha a ver diretamente com a pergunta, mas é bom lembrar também que na sucessão testamentária nós temos um sistema de substituições, né, que pode ser utilizado também pelo testador, né? Se eu não quero que determinado bem fique com fulano, porque ele vai morrer primeiro do que o outro, para quem eu quero que fique, eventualmente, né? Eu posso criar substitutos ali no próprio testamento. A lei prevê algumas hipóteses de substituição testamentária, né? Obrigado, doutor Rodrigo. Vou passar a palavra para a doutora Eveline. Eu quero agradecer pela explanação, tanto do professor Rodrigo quanto do Fernando. Achei muito interessante os aspectos teóricos e práticos, inclusive a preocupação do Fernando em trazer um testamento cerrado, para quem não conhece, nunca teve oportunidade de ver. Achei muito legal mesmo. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui no chat, então vou devolver a palavra para o Dr. Alexandre Barbosa para continuar os trabalhos. Obrigado, Eveline. Eu quero lembrar aqui uma coisa que o professor Rodrigo Toscano falou sobre o companheiro, sobre a companheira. Desde quando o Código Civil ainda era projeto, quando o senador Josafá Marinho era o relator no Senado, e até antes disso já estudávamos bastante o Código, até porque eu já lecionava Direito Civil Sucessões nessa época, lá na década de 90, e eu me lembro de um evento que aconteceu na PUC do Paraná, em que o professor Josafá Marinho comentou sobre várias coisas, o professor Fachin também, e outros tantos palestrantes, e naquele dia eu fiquei muito feliz de ouvir que havia algum tipo de pensamento sobre o companheiro, mas que isso era difícil, que não era pacífico entre os construtores daquela ideia de código, e foi muito interessante ouvir da boca do professor Fachin e do professor Josafá que eles entendiam que o 1790 ele era complicado e também que o companheiro deveria estar lá no inciso 3 de 1829. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi aquilo, porque nas minhas aulas eu já falava, vai acontecer no futuro, vocês vão ver uma inconstitucionalidade desse 1790, porque não é possível nós imaginarmos o companheiro que o ordenamento brasileiro, que a doutrina brasileira quer trazer para a condição de semelhante, não de igual, de semelhante ao cônjuge, e ter um tratamento tão diferente pela codificação. E fiquei muito feliz, já naquele tempo, de ouvir uma confirmação da ideia naquele evento na PUC, e depois, ao longo do tempo, eu fui lendo pessoas como o professor Toscano, o professor Zeno e outros grandes juristas e amigos, e fui cada dia mais feliz, ficando de perceber que realmente eu não estava enganado. O companheiro ele deveria estar junto com o cônjuge lá no 1829. E depois, naturalmente, o STF decidiu nos moldes que todos conhecem. Então, é uma satisfação de trazer essa memória tão afetiva desse tema que o professor Rodrigo explanou aqui. Eu estou conversando aqui no chat com o doutor Ângelo Volpi, e ele fez uma colocação aqui que eu achei de extrema pertinência, e eu queria pedir, estou abrindo aqui, peço que lá a Suelen, a nossa anfitriã, abra o microfone do doutor Ângelo Volpi para que ele possa também contribuir, fazer considerações para todos nós aqui nesta manhã tão agradável, tão interessante, jurídica e também afetivamente para todos nós. Professor Ângelo, abra aí o seu microfone, vamos ver se o senhor, abrindo já é suficiente, peço que a Suelen também nos ajude nisso. Alô? Pronto, aberto o microfone, doutor Ângelo. Muito obrigado, meu caro amigo, por estar aqui conosco hoje nessa manhã.
Bom dia, meus queridos, uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse debate, desse tema, né? O nosso Velho Testamento, né? Tão antigo e tão importante para todos. Eu acho que esse tema realmente se encontra hoje num momento importantíssimo. E eu gostaria de contar aqui para vocês uma coisa que aconteceu comigo, bem recente. Eu fiz um testamento aqui em Curitiba, fui no Hospital Erasto Geffner e fiz um testamento de um desembargador que estava nos seus últimos dias. E gravei esse testamento. Nesse testamento teve legado para Santa Casa de Misericórdia, e por isso foi contestado. Quando contestado, o foro foi da Justiça Federal. Em primeira instância, o magistrado deu a nulidade do testamento por incapacidade do testador, o que me deixou totalmente constrangido e surpreso e decepcionado. Já fiz mais de 3.500 testamentos e nunca tinha tido nenhum anulado. E a questão de um mês atrás, o Tribunal de Recursos de Porto Alegre reverteu a decisão por unanimidade. E o que me salvou foi justamente o vídeo. Há uma questão bem interessante ali, um debate bem interessante. Se alguém quiser se aprofundar nisso, eu tenho o link, é tudo digital, né? A sessão está gravada digitalmente. Mas como essa questão de filmar um testamento pode, muitas vezes, nos salvar. A questão da capacidade do testador ainda é o ponto, o nó górdio do testamento. Então, eu acho que recomendo, eu algumas vezes já vinha fazendo isso. Esse testamento foi, se eu não me engano, em 2004, por aí, quando eu comecei a gravar alguns casos, né, de testamento feito aí em hospital ou na residência, e hoje em dia é um recurso tão barato de se fazer e de se arquivar, então fica aí uma lição importante para todos. Alguém perguntou aí sobre a questão da substituição de herdeiro em caso de pré-morte, né? Então, em todos os meus testamentos, quando o testador vem aqui e indica um herdeiro, eu já faço a pergunta, né? E na falta dele, muitas vezes até constrangedor, porque essa pessoa está deixando para um filho, às vezes, mais novo, ou um sobrinho, e falam, pô, mas espera aí, você está querendo aí fazer uma previsão macabra que essa pessoa venha falecer antes de mim. Infelizmente, a gente não tem essa opção, né? Mas eu sempre faço isso, sempre faço. É fundamental e eu recomendo que todos façam. Sempre faça essa previsão. Caso o herdeiro venha a falecer antes do testador, a quem ele quer deixar, porque se ele não fizer isso, muitas vezes esse inventário pode se inviabilizar, principalmente pessoas que não têm herdeiros necessários, e os demais herdeiros, muitas vezes, são dezenas, e se o valor do inventário, do espólio, é pequeno, às vezes inviabiliza, inclusive, esse inventário. Então, eu acho fundamental sempre prever. O tabelião tem que ser um pouco macabro nessa hora, ou realista, melhor dizendo, né? Em que, infelizmente, muitas vezes o herdeiro falece antes do testador. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Estamos aqui para ajudar. Muito obrigado, doutor Ângelo. O professor Valdir Grisar está aqui conosco, já cumprimentamos esse grande, querido professor, e ele fez uma perguntinha aqui no chat. Eu queria saber, professor, quer fazer essa pergunta diretamente? E aí eu peço que a Suelen, por favor, abra o microfone do nosso querido professor Valdir Grisar. Aí, aberto o microfone, professor. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Alexandre, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Fernando, bom dia, Ângelo, bom dia a todos que nos fazem companhia. A pergunta pode ser feita ao Ângelo, né?
ou Fernando também, se ele quiser complementar. O Ângelo falou agora um pouco da questão da capacidade. Realmente é bastante complexa essa questão, como lembrado pelo Rodrigo, né? Principalmente depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de saber, o Ângelo e Fernando, se vocês têm na experiência de vocês no tabelionato, uma estatística de testamento feitos por pessoas com 16 anos, 16, 17, 18, porque a previsão é a capacidade, né, a partir dos 16 anos pode fazer testamento. Se vocês têm experiência de já terem feitos e qual a incidência, a frequência desses testamentos de pessoas com mais de 16 anos. Um bom dia a todos, hein? Obrigado. Bom dia, professor. Posso falar? Claro, fique à vontade. Meu querido professor Valdir, conterrâneo aqui, meu amigo, meu companheiro de IBDFAN Paraná, obrigado pela presença aqui, é uma honra estar com o senhor. O senhor sabe que eu não tenho contado ultimamente, mas eu devo estar com os mais de 3.500 testamentos. Eu fiz 2 só, em casos de menores, né, relativamente menores. Só 2, então poderia ouvir os demais colegas. Não creio que não há estatística no Sensec sobre isso, mas até pode haver. Nós estamos preparando aí a Sensec 2.0 e quero crer que ela vai nos permitir depurar esse tipo de dado. É importante que a gente comece a trabalhar com isso. Então, não sei se vai atingir isso, porque lá na Sensec tem só o nome do testador, não tem mais muita informação sobre isso. Mas eu sempre fui muito animado, muito entusiasta da gente usar esses dados da Sensec estatisticamente, de forma anonimizada, né? Ou seja, preservando a intimidade das pessoas. Creio que possa ser aí um banco de dados fantástico, tanto em escrituras quanto em testamento. Realmente essa questão é importante. Eu acho que é raríssimo, viu, professor? Pela minha experiência aqui, o senhor vê que não dá nem 0,0000000, aí é raro. Imagina. Acho que penso que seja falta de orientação, né? Falta de orientação. Já não é costume fazer testamento, né? Não é costume, é uma superstição fazer testamento. Agora, testamento de menor de 16 anos, ou melhor, maior de 16 anos, eu acho que é mais difícil ainda. O Fernando tem alguma informação, Fernando? Não, professor, aqui em Cascavel, desde que eu estou aqui, que eu tenho conhecimento, nenhum testamento de menor foi feito ainda. E não é falta de informação, que já veio gente pedir informação, mas ninguém chegou a fazer. Professor Rodrigo, conhece alguma situação dessa aí, de sua experiência na região ou em todo o Brasil? Alexandre, eu nunca vi testamento de pessoa nessa faixa etária, 16 a 18, né, que seria o ponto exatamente que o professor Valdir está tocando, né? De fato, eu nunca vi na prática. E vi essa experiência de Ângelo. Ângelo é um dos tabeliões mais experientes que nós temos no país, né? E você veja, com 3.500 testamentos lavrados, 2, né? 2 é um número muito pequeno. Uma cidade como Curitiba, que é uma cidade com uma população considerável já, né? Então, a gente vê que tem poucos casos. Mas esses poucos casos também, professor Valdir, eu também acho que decorra mesmo das circunstâncias patrimoniais, né? Acho que, em razão da pessoa ali aos 16, para a pessoa se preocupar um pouco ali com o testamento, ele teria que ter recebido por herança, provavelmente, né? Na maior parte dos casos. Deve ter sido isso, inclusive, o caso que o Ângelo tenha feito, né? E talvez a pessoa, por algum motivo, tenha descoberto que estava com alguma doença mais grave, ali também na juventude. Agora mesmo, eu tenho um aluno meu da faculdade com 19 anos que tem leucemia, né? Então, pessoas assim que podem reunir algumas circunstâncias que levem a fazer o testamento, né? Mas realmente é muito raro. Eu mesmo nunca vi. Eu lembrei de uma circunstância recente
dessas duas meninas filhas do Gugu, que Uhum. tem 16 anos e Verdade. tem um relativo patrimônio a receber. Elas já poderiam, têm capacidade para fazer testamento desse aporte, né, dessas aquisições que elas estão recebendo agora pela morte do pai. É verdade, bem lembrado. Uma circunstância Muito bem. interessante. Eu quero fazer aqui uma perguntinha que vem da nossa diretora aqui de Cascavel, da professora Maria Fernanda Macanhão. Ela nos pergunta, e eu gostaria de ouvir do professor Rodrigo e de todos os demais participantes, professor Fernando, professor Ângelo, professor Valdir, se tem alguma consideração a fazer. Ela envolve a questão do inventário extrajudicial e o procedimento de abertura do testamento. Todos nós sabemos o procedimento judicial e etc. Gostaria de falar o que os professores têm a dizer. Então, ela diz assim, para fazer o inventário extrajudicial, quando há um testamento, se faz necessária essa autorização judicial nos autos de abertura, precisa mesmo, né? Uma questão polêmica, professor Rodrigo e demais amigos. Muito bem. Alexandre, é o seguinte, sobre esse assunto, eu acho que é um equívoco grave da lei. Não vejo sentido nenhum o tabelião não poder fazer um inventário extrajudicial porque alguém deixou um testamento, notadamente um testamento público. Eu acho que isso é um equívoco grave da lei. A lei já deveria ter sido alterada para permitir isso, né? Como a lei não foi alterada, no Brasil nós temos sempre essa circunstância, né? A lei, o legislativo não anda, alguém vai andando por ele, né? E vai acaba regrando situações que são privativas do próprio poder legislativo federal, inclusive, né? E o que é que aconteceu? As corregedorias dos tribunais locais, dos tribunais estaduais, algumas passaram a admitir que depois que eu faça a abertura, cumprimento e registro do testamento, que é aquele ato, o ato judicial, né, que corre em paralelo ali ao inventário, depois que eu fizer esse procedimento, ou paralelo ou não, porque eu posso também fazer antes mesmo de requerer o inventário, e já tiver o registro judicial do testamento, eu posso levar a certidão para o tabelião para ele lavrar, então, a escritura de inventário, né? Isso foi objeto de vários provimentos espalhados pelo país. Eu não me recordo se todos fizeram, acho que Fernando pode nos dizer algo sobre isso, se ele tem conhecimento, se todos fizeram, todos os tribunais fizeram, né? Depois, salvo engano, o próprio CNJ já tratou sobre o assunto, salvo engano, aí preciso checar mesmo, porque eu não me recordo ao certo do provimento que tenha falado sobre esse assunto. Mais recentemente, mais ou menos não faz nem um ano isso, o STJ, em julgamento específico sobre o tema, de uma vez por todas, resolveu o problema, dizendo que não há dúvida nenhuma que depois que haja o processamento da abertura, cumprimento e registro do testamento, você pode levar a certidão e fazer o inventário extrajudicial, né? Eu, particularmente, não vejo motivo nenhum para o tabelião não poder fazer isso. Não entendo muito bem por que o legislador não avança, na verdade, nessas horas, quando deveria avançar muito mais. Aliás, eu acho que o tabelião já devia estar fazendo muito mais tantos outros atos, mais do que já fazem hoje no país, né? Ajudaria bastante o próprio Poder Judiciário com questões minúsculas, como, por exemplo, mudança de regime de bens. Para que ir a um juiz, ocupar o juiz, ocupar um promotor, ocupar todo mundo que está envolvido, os servidores, uma quantidade enorme de pessoas para você fazer a mudança do regime de bens. Aí todo mundo diz, não, mas isso é importante porque pode ser que haja fraude. A fraude, ela existe em qualquer ambiente, no ambiente extrajudicial, judicial. Quem vai fraudar, bola tudo dentro do limite do legal, do aparentemente legal. Infelizmente, não há o menor sentido em não tratar mais de questões extrajudiciais no Brasil hoje, principalmente agora que nós vamos ter, quando terminar a pandemia, o judiciário vai sofrer muito por conta da grande quantidade de pessoas que vão litigar, mesmo até sem querer litigar.
né? Isso em razão dos problemas que nós vamos ter de família, que já estamos tendo, né? Isso já é bem claro, essas alturas do relacionamento pessoal de família, e principalmente dos problemas contratuais. Eu acho que os contratos vão acabar abarrotando mais ainda os nossos tribunais. Por que não, numa hora dessa, a gente aproveitar e extrajudicializar mais ainda alguns atos, né? Eu acho que a gente perde muito com isso. O professor Guerra vai fazer uma intervenção e eu queria só, na linha do que o professor Toscano está falando. Todo mundo que me conhece sabe como eu penso, o professor Toscano sabe. Eu sempre disse que nós temos que fugir do judiciário. Não porque o judiciário não tenha competência, estrutura, competência no sentido mais comezinho da palavra, mas porque é necessário que ao judiciário se entregue as questões mais complexas, as questões difíceis, as questões mais fáceis, em que haja tranquilidade das pessoas envolvidas, e tudo não devem bater as portas do judiciário. E eu tenho dito em lives que participo, em falas que desenvolvo ao longo do tempo, que esse momento de pandemia é um momento que nós precisamos, acima de tudo, pensar em cooperação, pensar em solidariedade, em composição, porque ao depois nós não teremos condições de aguardar o tempo do judiciário para soluções de questões urgentes, inclusive, que vão recair sobre todos nós, né? Então, parece algo simples, mas cada um de nós aí, devagarinho, temos que ir conversando com os nossos, com as pessoas a que temos acesso, para que entendam que o litígio, neste momento, na verdade, nunca o litígio, na minha humilde concepção, foi algo bom, né? Agora, muito menos. Então, nós temos que, efetivamente, trabalhar conscientização para que as pessoas cooperem, se entendam, um prejuízo aqui, um prejuízo acolá, prejuízo de um lado, prejuízo econômico do outro, vão acontecer, mas nós temos que pensar efetivamente em modos de não abarrotar o judiciário após esse momento histórico tão relevante que vai mudar uma série de coisas dos nossos comportamentos, né? Então, a par disso, professor Guerra, por gentileza, a sua intervenção. Obrigado, Alexandre. Eu queria resgatar aqui uma discussão que começou na fala do professor Rodrigo a respeito do sigilo do conteúdo do testamento público, né? Aproveitar a experiência do professor Ângelo, do doutor Ângelo, do professor Valdir, do Fernando, enfim, gostaria de resgatar essa questão, porque eu também, a gente advoga aí há algum tempo e completamos 20 anos de cadeira esses dias aí de docência, né, Alexandre? Exatamente. E a gente acaba falando na sala de aula, olha, o testamento é público, porém o seu conteúdo ele só é revelado para depois da morte. E um aluno da Escola da Magistratura, o ano passado, ele me questionou justamente, professor, mas tem um provimento aqui da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que é obrigação do cartório. E eu já sabia desse provimento, tendo visto uma demanda que a gente enfrentou há pouco tempo. Esse provimento é de 2011 e que não se aplica, logicamente, aqui no Paraná. Então, eu gostaria de saber dos colegas Rodrigo, Fernando e do doutor Ângelo, em, claro, contribuição de quem quiser contribuir, a respeito do sigilo do conteúdo. Fernando, você pode começar aí, tem experiência aí mais próxima. Então, com relação a esse questão do sigilo, né? O pessoal, pelo que eu sei, por exemplo, o pessoal antigamente fazia os testamentos cerrados em virtude do conteúdo. Porque o testamento público, no passado, realmente eram fornecidos, a pessoa chegava no cartório e acabavam fornecendo certidões dos testamentos. Mas houve uma alteração na lei e, hoje em dia, apesar de se chamar de testamento público, ele é público no sentido da forma como ele foi feito, que ele foi elaborado por um tabelião, em seu livro de testamentos, e obedeceu às normas dos atos públicos. Mas não há publicidade nele. Assim como também não há publicidade, dá para citar também, o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Paraná não dá publicidade, por exemplo, a um divórcio. Um divórcio somente às próprias partes, ou então o seu advogado pode pegar uma certidão da escritura.
É o mesmo caso do testamento, né? O testamento somente a própria pessoa pode tirar uma certidão, ou então, quando ela vem a falecer, mediante a apresentação do óbito, a gente até pode, daí podemos fornecer uma certidão do testamento. Então, essa seria a mudança que houve acerca do testamento público. Então, essa publicidade, ele é público pela forma, e não público porque tem publicidade. Doutor Ângelo? Olá. 3 pontos aí que eu tenho anotado aqui para comentar. Em primeiro lugar, lá voltando no que o Rodrigo falou, essa questão de registro do testamento me parece alguma coisa totalmente anacrônica, né? Como se todos os testamentos pesassem sobre si aí uma ilegalidade. Então, acho que uma coisa que deveríamos pensar em acabar é com esse registro do testamento. Não vejo muito sentido em se registrar o testamento, uma coisa totalmente sem sentido. Concordo com o Rodrigo, são coisas que a gente tem que começar a pensar em atualizar, porque não tem nenhum sentido. O segundo ponto que foi tocado aqui pelo Alexandre, a questão do conflito, né? Bom, todos vocês sabem aí que eu sou um apaixonado pela mediação aí há mais de 20 anos, e eu sempre sugiro para os meus clientes a inclusão da cláusula de mediação e, eventualmente, de arbitragem em conflitos na herança, né, no testamento. Então, acho que nós, tabeliães, agora que somos mediadores também, né, devemos ter isso em mente 24 horas por dia. Mediação, 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 mediação. Então, incluir isso, lembrar aos testadores que eles podem incluir isso e que, caso haja conflito entre os herdeiros, eles devem, em primeiro lugar, tentar uma mediação e, eventualmente, caso não haja uma mediação, até arbitragem. Acho que, se forem maiores e capazes, não vejo por que não usar a arbitragem para resolver conflito aí de família. Aliás, 90% das mediações que eu faço são conflitos de família. O terceiro ponto, essa questão do sigilo. Fernando, sabe como que isso começou no Brasil? Um colega do Rio de Janeiro se negou a entregar o traslado de uma certidão num testamento, e a questão foi judicializada, e aí a decisão no Rio de Janeiro que o testamento era sigiloso. Nós, quando começamos a participar aí da União Internacional e conviver mais com os notários do resto do mundo, vimos que, na maioria dos países, os testamentos eram sigilosos. Então, a partir daí, nós, por conta própria, começamos a colocar nos testamentos que o próprio testador invocava o sigilo. Então, eu uso essa cláusula muito aqui em ata notarial. Vocês sabem que as atas notariais hoje, principalmente as atas de internet, aí tem coisas sórdidas e muito personalíssimas, né? Então, eu aqui incluo sempre uma cláusula de sigilo nas atas notariais. Nos testamentos, as partes declaram textualmente que se comprometem a manter sigilo absoluto sobre o conteúdo e até sobre a existência do testamento. E já tive casos, mais de um caso, em que o testador pediu que gostaria que o seu testamento fosse sigiloso após a morte também, em função das declarações que ele fez ali, de problemas com herdeiros, com filhos, e que aquele testamento ficasse restrito somente aos herdeiros e à família. Então, acho importantíssimo isso. Eu nunca tinha pensado nisso, isso já aconteceu uns 10 anos atrás. Falou, mas esse meu testamento? Eu falei, depois que você morrer, aí ele falou, não quero. Depois que eu morrer, eu quero que ele continue reservado, é um assunto íntimo da minha família. O filho tinha problema com alcoolismo, com droga, ele teve que colocar ali no testamento. Então, eu acho que, em função do erro, né, do desconhecimento que há sobre a atividade notarial, já na Lei 11.441, lá o CNJ errou feio ao dar publicidade aos inventários de divórcios, né? Para achar que o testamento público é público no sentido de publicidade, não é? Aqui eu lembro do nosso mestre Poisler, que tem Carlos Poisler, do Rio Grande do Sul, né? Escreveu sobre isso, explicando a diferença entre a publicidade
do ato registral e notarial. O ato notarial, ele não tem toda essa publicidade que se imagina, é uma ignorância, vamos dizer assim, sobre a atividade notarial. Então, eram esses os temas que eu gostaria de botar meu dedo aí no momento. Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Ângelo Volpi. Considerações de extrema relevância que agradecemos muito. Professor Ângelo, professor Valdir, abrilhantaram aqui o nosso evento. Agradeço de coração a presença de vocês. E considerando-se aquilo, não é, Rodrigo, que sempre o nosso querido professor amigo Cortiano, Herodes Cortiano Júnior diz, eu continuaria esse nosso debate até amanhã, se as condições de internet nos permitissem e se não existisse também agora a necessidade de atendermos ao nosso direito fundamental aos alimentos, não é? O professor Herodes sempre encerra as falas perto de almoço brincando com essa questão, que nós temos aqui a necessidade agora de cumprir esse direito fundamental. Então, eu vou agradecer ao meu grande amigo Rodrigo Toscano, advogado, brilhante jurista, nosso professor e queridíssimo amigo. Eu agradeço muito por ter aceitado esse nosso convite para hoje e quero que você deixe as últimas palavras deste momento aqui, que seja última só nesses momentos e que possamos, nesse momento, e que em breve possamos nos encontrar junto com esse público maravilhoso que aqui esteve hoje. Professor Rodrigo, por gentileza, suas últimas palavras e muito obrigado de coração. Muito bem, Alexandre. Olha, eu gostaria de mais uma vez agradecer demais o convite que você fez para que eu pudesse estar hoje aqui, ainda que virtualmente, mais vinculado à cidade de Cascavel, que eu pretendo ir logo que a gente puder estar presente, estar presencial. Eu tenho certeza que vou ter esse prazer de comparecer também à cidade de Cascavel. Já tive várias vezes no estado do Paraná, várias vezes em Curitiba, várias vezes lá em Foz também. A última vez, inclusive, estivemos juntos em Foz, também no nosso evento lá, né? E eu quero deixar consignado esse agradecimento aqui. Também dizer, Fernando, que foi um prazer muito grande dividir aqui a nossa conversa com você. Foi algo bastante intenso para mim, muito importante também. Eu sou entusiasta da atividade notarial no Brasil, sei da importância também da atividade para todos nós, principalmente para nós juristas, e tenho certeza que foi um prazer muito grande em estar com você aqui, assim como com Eveline Smith também, que está nos acompanhando aqui desde o começo, com o nosso Celso Guerra Júnior também, que está conosco também, e dizer que é sempre bom encontrar o professor Valdir Grisar, essa nossa grande figura. Eu sempre faço citação, viu, professor Valdir? É impossível tratar. Eu vejo hoje uma discussão intensa em torno da guarda no Brasil. Eu sempre digo, olha, vocês estão discutindo isso tudo porque não foram ler o professor Valdir ainda, mas na hora que vocês forem ler, vocês vão ver que quem acertou mesmo, no fundo, foi o professor Valdir, quando trata da guarda, aliás, de modo muito único no nosso país, né? E também eu quero deixar um grande abraço ao meu amigo antigo já, Ângelo Volpi, que é um dos tabeliães, como eu já disse, muito experientes que nós temos no país. Ângelo, como disse ainda agora há pouco, gosta muito de mediação e a mordida da mediação em mim foi dada por um grupo capitaneado por Volpi ainda lá no final da década de 90, quando eu mesmo presenciei a criação do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, do IMAB, né, e Volpi esteve envolvido na criação do IMAB, e a partir dali a mediação nunca mais saiu do meu dia a dia. Mesmo aqui no nosso escritório, é impossível a gente começar um litígio, principalmente um litígio de família, sem antes promover sessões de mediação entre as partes envolvidas. A gente já chega nas primeiras audiências se conhecendo bem, as partes já se conhecem bem, já sabe exatamente qual é o problema de cada um. Mas, claro que às vezes a gente não consegue resolver em momentos prévios, ainda nas sessões de mediação, mas as circunstâncias já chegam bem amenizadas ali em juízo, né? Na pior hipótese, a gente ajuda nesse sentido aí, tanto a magistratura como também os membros do Ministério Público, sempre cuidadosos com os temas relacionados ao direito de família e sucessões, né?
Então, Alexandre Barbosa, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui na sala conosco, a todos e a todas que estão na sala. Obrigado a quem está nos vendo lá no YouTube também, a todos que vão nos ver depois no YouTube, porque muita gente vai assistir. Aliás, Alexandre, se for possível, eu gostaria de lhe pedir aqui publicamente para reproduzir também essa nossa conversa lá no nosso YouTube, no Direito Civil Brasileiro. Né? Pedir ao pessoal da técnica aqui para me fornecer o vídeo, já depois que tiver editado em razão do corte ali da queda da internet, mas para mim será um prazer muito grande deixar lá para que as pessoas possam ver e outras pessoas de outros estados possam ver também lá no nosso canal Direito Civil Brasileiro, que está no YouTube, está também no Instagram, no Telegram, em vários outros, no Jus Brasil, sempre trazendo temas de direito civil do nosso dia a dia e todos os dias. Né? Obrigadíssimo, viu, Alexandre? Muito obrigado, Rodrigo Toscano, querido. Não me canso de agradecer e elogiar essa figura maravilhosa do direito civil, que eu tive o privilégio de conhecer e de conviver já há tantos anos. Eu quero aqui recomendar a todos que sigam no Instagram o perfil do professor Rodrigo Toscano de Brito e também o seu Direito Civil Brasileiro. No Telegram, ele manda todos os dias muita informação importante, no Instagram também, no Jus Brasil, no Facebook, em todos os lugares. O nosso inoxidável e permanente professor Rodrigo Toscano está. Recomendo muito. Quem gosta de direito civil, quem gosta de direito privado, e mais do que isso, quem gosta de direito, tem que olhar sempre aquilo que o nosso querido professor Toscano fala. Muito obrigado, professor. Fernando, meu amigo, eu agradeço de coração a sua fala e quero pedir também que deixe suas últimas palavras para os nossos amigos neste dia. Professor, eu queria agradecer a oportunidade, espero ter contribuído um pouco com os colegas e com os ouvintes que estão assistindo aí, para passar um pouco da nossa atividade, que é na parte prática do estabelionato de nós. Né? Agradecer até ao Volpe por estar aqui, sou um grande fã dele, e agradecer ao professor Rodrigo Toscano, um excelente professor, currículo imenso, né? Não tem nem o que falar sobre ele. E eu espero ter contribuído para todo mundo aí. Muito obrigado e, quem sabe, novamente nós podemos participar de novo. Fiquei triste de eu não fiquei sabendo dos debates anteriores, fiquei sabendo só desse último hoje. Podia ter assistido os anteriores, né? Mas paciência. Muito bem. Eu lembro aos amigos que os dois primeiros, infelizmente, nós ainda não tínhamos conseguido a parceria com a ESA, mas do terceiro em diante estão todos lá no site, lá no YouTube da ESA, vocês vão encontrar por Ciclo de Direito Civil e Pandemia. Muito obrigado mais uma vez, doutor Fernando, pela sua brilhante fala, sua brilhante intervenção. A resposta às perguntas foi muito, muito bom mesmo. Agradeço muitíssimo a sua participação. Para encerrar mesmo, eu quero, como hoje é o último dos encontros do nosso ciclo, eu quero agradecer a todos os palestrantes dos ciclos anteriores, aqui representados pela minha querida Simone Lorenz, digna promotora de justiça aqui da nossa comarca de Cascavel, uma amiga, vizinha, inclusive, numa casinha de campo que temos ali no interior. Muito obrigado, professora Simone, por estar conosco nos eventos anteriores, por nos ajudar tanto. Estendo, repito, em nome dela, o agradecimento a todos os demais palestrantes. Quero também agradecer a cada um dos meus diretores aqui no IBDFAN Cascavel, hoje representados pelo professor Guerra e pela nossa querida Eveline. Agradeço a Lu Chemin, a Luciane Chemin, que está aqui, que nos ajudou com as artes e com ideias ao longo de todo esse ciclo. Agradecer ao Jackson, agradecer a Caroline Boazzi, a Deise Cardoso, a Lígia Cópia, a Maria Fernanda Macanhão, todos que participam do nosso IBDFAN Cascavel, uma diretoria unida, forte nas ideias, que se reúne menos do que gostaria, por conta das agendas de todos e da correria do dia a dia, mas que eu agradeço muito por sempre nos ajudar. E, para encerrar mesmo,
Agradecer também, que passou por aqui o doutor Jurandir, presidente da OAB Cascavel, que nos prestigia e mostra a relevância deste trabalho do IBDFAN e da ESA para todos os nossos amigos da OAB. Para finalizar, mesmo agora eu prometo, eu só quero pedir que lembrem que na semana que vem nós não teremos mais o nosso ciclo, mas teremos uma live. Teremos uma live na manhã da terça-feira que versará sobre a proteção de dados de saúde em tempos de pandemia. Nós vamos conversar com a professora Fernanda Schaeffer, que é doutora em Direito da Saúde e que vai conversar um pouquinho com a gente na semana que vem. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Rodrigo, professor Fernando, a todos os amigos, aos nossos mediadores. Um bom almoço. Muito obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.